No coração do Egito, nas areias escaldantes do Vale dos Reis, um mistério milenar se escondia, esperando para ser desvendado. Corria o ano de 1922. O arqueólogo britânico Howard Carter, financiado pelo nobre Lord Carnarvon, escavava a região há anos, movido por um objetivo: encontrar a tumba perdida do faraó Tutankhamon. Anos de trabalho duro sob o sol implacável, até que um sinal de esperança, um degrau emerge das profundezas da areia. A expectativa aumentava a cada passo, a cada grão de areia removido. E então, finalmente, uma porta selada, com inscrições intactas, surge como um portal para o passado. Era chegada a hora. A tumba de Tutankhamon, um tesouro inimaginável, se abria para o mundo. Artefatos de ouro reluzindo sob a luz, joias de um brilho quase divino, e no centro de tudo, um sarcófago majestoso, guardando os segredos do faraó menino. O mundo se maravilhava com a grandiosidade da descoberta. Mas, como um aviso sussurrado pelo vento, um temor ancestral despertava junto com a tumba. Uma sombra pairava sobre o tesouro, um presságio do que estava por vir. Paredes da tumba, cobertas de hieróglifos, contavam histórias de um tempo esquecido, mas também sussurravam um aviso. Inscrições ancestrais alertavam para o perigo. A morte tocará com suas asas aquele que perturbar o sono do faraó. Uma ameaça clara, um aviso que ecoava pelos milênios. A maldição do faraó, um medo ancestral que atravessava os tempos e se enraizava no fundo da alma humana. A notícia da maldição se espalhou como fogo em palha seca. Jornais do mundo inteiro estampavam em suas páginas histórias sensacionalistas, relatos exagerados de tragédias e infortúnios que se abateriam sobre aqueles que ousaram perturbar o sono eterno do faraó. O medo se misturava ao fascínio. A maldição se tornava parte inseparável da narrativa da descoberta, um tempero de mistério que alimentava a imaginação popular. Seria apenas crendice popular, superstição de um povo antigo? Ou haveria algo a mais, algo além da nossa compreensão? A dúvida, como uma névoa densa, pairava no ar. A sombra da tragédia não tardou a se abater sobre a expedição. Pouco tempo após a abertura da tumba, Lord Carnarvon adoeceu gravemente. A morte do Lorde deu força aos rumores da maldição. Relatos de eventos inexplicáveis se intensificaram. Luzes fantasmagóricas, sussurros sinistros e uma sensação de pavor. A equipe de Carter se via cada vez mais perturbada. Nos anos seguintes, outros membros encontraram destinos trágicos. Em meio ao pânico e à paranoia, alguns tentavam se agarrar à racionalidade. A comunidade científica se dividia, como sempre, em lados opostos da mesma moeda. De um lado, os céticos, firmes em sua crença na ciência, atribuíam as mortes a causas naturais. Coincidências macabras, doenças tropicais que assolavam a região e infecções comuns em escavações, nada além disso. Do outro lado, os crentes na maldição viam nos eventos a confirmação da fúria do faraó. Cada morte, cada infortúnio, era visto como uma prova incontestável da maldição, um castigo divino para aqueles que ousaram desafiar o poder ancestral. O debate se acirrava a cada nova tragédia, alimentando ainda mais a lenda da maldição. No olho do furacão estava Howard Carter, o arqueólogo que havia devolvido Tutankhamon ao mundo. Carter se mantinha firme em seu ceticismo, argumentando que as mortes eram apenas coincidências, fruto do acaso. E o destino parecia lhe dar razão. Carter viveu por longos anos após a descoberta, desafiando a maldição que havia ceifado a vida de tantos ao seu redor. Apesar de todas as explicações científicas, alguns eventos continuavam sem explicação. Relatos de luzes estranhas emanando da tumba, como se o próprio faraó estivesse tentando se comunicar, sombras inexplicáveis que se moviam pelos cantos escuros e mudanças bruscas de temperatura.
como se um portal para outra dimensão estivesse se abrindo. Histórias de maldições egípcias ecoavam pelos milênios, sussurradas em volta de fogueiras transmitidas de geração em geração. A crença de que os mortos poderiam interferir no mundo dos vivos era enraizada na cultura egípcia. Relatos de maldições em tumbas reforçavam a crença popular. Trabalhadores adoeciam misteriosamente após profanar túmulos antigos. A maldição parecia transcender o tempo, um lembrete do poder dos antigos. A ciência moderna buscava respostas para os mistérios da tumba de Tutancâmon. Estudos sobre fungos mortais, gases tóxicos emanados de múmias e a influência de elementos radioativos. Mas algumas peças do quebra-cabeça não se encaixavam. A sensação de opressão na tumba, vultos que desapareciam nas sombras e coincidências macabras desafiavam a lógica. A maldição de Tutancâmon desafiava a racionalidade, um lembrete de que ainda existem mistérios que o tempo se recusa a revelar. Até hoje, mesmo após décadas de estudos e pesquisas, a maldição de Tutancâmon divide opiniões, como um enigma sem solução. Para alguns, a maldição é real, um exemplo incontestável do poder do sobrenatural, da força de crenças ancestrais. Para outros, apenas uma série de coincidências amplificadas pela mídia sensacionalista, ávida por histórias que prendessem a atenção do público. A verdade, como um grão de areia no deserto, se esconde em meio às brumas do tempo, esperando para ser encontrada. Escondido nas sombras da tumba, perdido no turbilhão da história, um enigma que fascina e intriga, desafiando a razão e alimentando a imaginação humana. A maldição de Tutancâmon se torna um espelho da alma humana, refletindo nossos medos mais profundos, nossas crenças e a eterna busca por respostas para o desconhecido. A lenda da maldição de Tutancâmon transcendeu o tempo, escapando dos livros de história para se tornar parte da cultura popular. Livros, filmes, documentários, a história da tumba amaldiçoada continua a fascinar o público, alimentando a imaginação e desafiando a crença. Um conto atemporal que nos transporta para o mundo dos faraós, para um tempo de deuses e reis, mistérios e maldições. A tumba de Tutancâmon se tornou um ícone da cultura pop, um símbolo do Egito Antigo, com suas pirâmides imponentes, múmias envoltas em mistério e hieróglifos que escondem segredos milenares. A maldição, como um tempero a mais nessa narrativa fascinante, garante que a história do faraó menino jamais seja esquecida. A maldição de Tutancâmon nos faz questionar: até que ponto acreditamos no sobrenatural? Qual o limite entre a razão, a ciência que nos guia e a fé, a crença que nos move? Perguntas que ecoam em nossos corações, como um chamado ancestral perpetuando o mistério.